A paz somos, amados irmãos. Amém. Irmãs, né, na grande maioria. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor presidente por ter aberto, né, o campo, a igreja. Sempre digo que nós estamos em lugares onde os pastores abrem as portas, né? Então nós queremos agradecer publicamente pela oportunidade de estarmos aqui. Sou o pastor Jean Porto Santos, sou membro, né, da Igreja Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina, e estamos há algum tempo com esse propósito de servir no ministério com crianças. Pastorei igrejas de adultos durante uns 15 anos da minha vida, e agora nós estamos especificamente somente trabalhando no ministério, né, voltado para as crianças, mas também no ministério infanto-juvenil. Estou, né, aqui para nós falarmos a respeito desse tema, desenvolvendo o ministério infantil com excelência. Nós não vamos ficar muito presos na apostila, e vou explicar por quê. Nós, né, trazemos a apostila para um conteúdo, né, para que vocês possam ampliar o conhecimento, mas também eu trago outros assuntos além da apostila para nós aproveitarmos bastante tempo de estarmos aqui. Eu sei que sábado à tarde é difícil, né? Eu ouvi uma palestra lá na minha cidade. A gente fala que no sábado à tarde, numa palestra, a gente pesca, né? Você que quer pescar, né? É a mesma coisa que lá, né? Pescar é fazer assim. Eu digo que pode pescar, só não pode jogar tarrafa. Sabe o que é jogar tarrafa? É quando a pessoa faz uma volta completa com o pescoço, né? Dias atrás eu estava no lugar, a irmã estava jogando a tarrafa para a direita, para a esquerda. Eu falei, meu Deus, ela só pode estar cantando aquele louvor, né? Por todos os lados, né? Mas fique atentos, na minha palestra dá até cura, né? Calma. Eu estive no lugar palestrando e a irmã falou assim, olha pastor, fazia 3 meses que eu não dormia, na tua palestra eu dormi. Falei, pronto. Falei, obrigado, né? É muito motivante dizer que dormiu na palestra, né, do irmão, mas eu sei que é difícil sábado à tarde. Então, né, se você for tentado ou tentada a jogar a tarrafa, repreenda, dá um pulo, vai dar uma caminhada aí, mas porque a gente vai começar a falar agora e não só vai parar às 13h15, então é bastante tempo, né, ouvindo alguém falar. Mas estou muito feliz por estar aqui. Acredito que todos que estão aqui estão porque amam aquilo que eu também amo, né? Senão não estariam, que é o ministério voltado para as crianças. E esse tema, né, desenvolvendo o ministério infantil com excelência, é um tema muito relevante para os dias em que nós estamos vivendo, né? Eu sempre digo que hoje, na verdade nunca, né? Para o ministério com crianças, tempo atrás era qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer pessoa. Havia uma visão muito distorcida em relação à importância e relevância desse ministério voltado para esse público infanto e juvenil. Então, algum tempo atrás era qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer coisa, né, em qualquer pessoa. E nós vemos que nunca foi assim, principalmente nos dias de hoje, que a fé das nossas crianças está sendo atacada. Antes era subliminar, né, as mensagens subliminares. Hoje não é mais nada subliminar, é uma mensagem direta, com algo direto e com um propósito muito direto: destruir a fé da próxima geração. Então, se nós quisermos realmente fazer a diferença nesse ministério, voltado para as crianças, nós precisamos agir de maneira diferente. Se quisermos ser relevantes nesse ministério, a palavra relevante é aquilo que faz a diferença. Se quisermos realmente fazer a diferença nesse ministério voltado para as crianças, nós precisamos nos posicionar de uma maneira correta. E esse termo desenvolvendo é algo muito interessante. Por quê? Porque a palavra desenvolvimento significa crescimento. Desenvolver significa progredir. Desenvolver significa sair do seu estado, né, atual para um nível
além daquele estado que você está, né, atualmente. Então, desenvolver é ir um pouquinho mais além, principalmente no ministério ao qual nós, né, nos dedicamos, que é o ensino. Todo professor de criança exerce o ensino. Então, aqueles que pararem de desenvolver o seu ministério vão ter que parar de ensinar. Todo professor de criança, ou adolescentes, ou qualquer outra área, que parar de aprender, vai ter que parar de ensinar. Só pode se levantar para ensinar aqueles que já estiveram sentados para aprender. E principalmente essa geração atual. Antes nós falávamos da geração, né, Y, X, Z. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com a geração Alfa e a geração F5. Todos aqueles que estão dentro dessa faixa etária infanto-juvenil fazem parte dessa geração Alfa e a geração F5. É uma geração totalmente diferenciada de algumas gerações, né, digamos assim, de algum tempo atrás. Os sociólogos diziam que uma mudança geracional acontecia entre 25 a 30 anos. Hoje é diferente. Hoje uma mudança geracional pode acontecer até no período de 5 anos. Então, se nós que ministramos para esta geração não estivermos, né, com o entendimento que precisamos desenvolver esse ministério, nós vamos ficar estagnados, parados, paralisados, e a nossa educação não vai gerar impacto na geração atual. Por quê? Porque a geração muda e existem professores que temam em ficar no mesmo estado, né? No mesmo estágio. Eu digo que, né, quando o professor não desenvolve seu ministério, infelizmente ele fica paralisado, estacionado e até mesmo, né, fica fora ou não está apto para o exercício da formação ou da educação cristã. A educação que nós promovemos na igreja, né, porque todos nós aqui somos professores, ela tem a mesma fundamentação de uma educação secular. Por exemplo, tem como você ministrar uma escola bíblica dominical sem planejamento de aula? Não tem como. Tem como você ministrar uma escola bíblica dominical para os seus alunos sem o uso dos recursos adequados para aquela faixa etária? Tem como você ministrar uma aula sem conhecer o público que é alvo da sua intervenção pedagógica? Claro que não. Então, a fundamentação teórica é a mesma fundamentação de uma educação secular que é promovida em qualquer outra instituição. A diferença da educação que nós promovemos na igreja, e esta é a grande diferença, é que a educação que nós promovemos na igreja é uma educação cristã. O que significa uma educação cristã? Uma educação fundamentada nos ensinos da palavra de Deus. É uma educação que tem como propósito direcionar, guiar, apontar os conhecimentos de Cristo, né, para aqueles que são alvo da nossa intervenção. Então, o professor de criança, se não tiver o seu coração inclinado, ou não tiver um coração disposto a aprender, vai promover uma educação que não vai gerar impacto nenhum nesta geração, né? Quando nós estudamos de uma forma secular, eu sou professor, né, pedagogo formado e tal, e lá na faculdade a gente descobriu uma frase, né? Formação continuada. Quem é pedagogo aqui sabe do que eu estou falando. Formação continuada. E até parece uma frase bonita, né? Formação continuada. Mas o que você vai aprender com isso é que você, como professor, nunca vai poder parar de aprender. Porque se você parar de aprender, você automaticamente vai estar desqualificado ou desqualificado para o exercício do seu magistério. Quer dizer, você vai ficar para trás. Então, imagine a formação, né, ou a educação que nós promovemos na igreja. Nós também temos que ter esse entendimento, que a educação que nós promovemos na igreja, para gerar um impacto, precisa também estar, né,
digamos assim, disposto ou inclinado para uma formação continuada. Por quê? Porque se nós pararmos de aprender, nós vamos ficar desqualificados para o exercício do magistério cristão. Então, na igreja, a nossa responsabilidade é ainda maior. Por quê? Porque além de nós promovermos uma educação que tem toda a sua fundamentação teórica, também tem uma fundamentação teológica. E depois, mais à frente na capacitação, eu vou falar sobre as 3 áreas que todo professor precisa estar preparado, para poder exercer o magistério cristão. Mas o que eu quero dizer, primeiramente, nessa introdução é que todos nós, como professores que exercemos a educação cristã voltada para esse público infanto-juvenil, precisamos sim entender a importância de estar aprendendo para depois ensinar. Afinal, eu só posso dar aquilo que eu sei. Uma certa vez eu perguntei para uma irmã: não, vamos lá fazer um curso, a igreja ajuda, a igreja até investe em você. E ela deu uma risadinha e falou: pastor, esse curso eu já fiz. Eu sei quando é que a irmã fez. Ela falou: eu fiz 10 anos atrás. E ela estava estacionada num conhecimento, ou se sentindo confortável no conhecimento que ela tinha adquirido há 10 anos atrás. Vocês acham que as crianças de hoje não são diferentes das crianças de 10 anos atrás? Vocês acham que essa geração não mudou? A geração que hoje nós conhecemos como 100% digital, a geração da conexão, a geração do mergulho tecnológico, a geração que está de forma muito clara, que se entende que aquilo que é novo hoje deixa de ser novo como se fosse num espaço de tempo muito curto. E a professora e o professor presos numa metodologia que quase que é uma metodologia do museu, presa numa metodologia antiga, presa numa metodologia que não faz diferença nenhuma no exercício do magistério. Então nós precisamos sempre estar inclinados para entender que o coração do verdadeiro professor deve ser um coração ensinável, deve ser um coração que se aplica para o conhecimento, deve ser um coração inclinado para poder entender que hoje nós precisamos ser melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Amém? Amém. Claro que eu entendo perfeitamente que o ministério da educação cristã, ele é divino, ele vem de Deus. Todo ministério que é exercido na igreja, no corpo de Cristo, na igreja organismo, ele não é comprado, não é vendido. Você não tem um ministério pela quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, e nem tampouco pela quantidade de diploma que você tem na sua parede. O ministério é de Deus, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus, e é Deus que nos dá o nosso ministério. A Bíblia ela deixa bem claro, quando Paulo escreve para a igreja, falando sobre os diferentes ministérios, ele diz: olha, Deus deu, então quem dá é Deus, amém? Amém. Deus deu uns para apóstolos, pastores, mestres, doutores, evangelistas, e deu para um propósito. Tudo que Deus dá, Ele dá para ou com um propósito. Eu conheço pessoas que não tiveram a oportunidade, presta atenção, não tiveram a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, ou fazer um curso, pessoas que vieram antes de nós, que abriram caminhos aonde nós estamos trilhando, que não tiveram a oportunidade de estudar, mas são portadores de um ministério. E quando você vê aquele irmão ou aquela irmã pregando ou ensinando, você diz assim: meu Deus, que coisa linda! Nossa, que capacidade!
E daí você entende que a capacidade vem de Deus. Não vem pela quantidade de horas que eu passo numa faculdade, pela quantidade de horas de livros que eu leio. O ministério, ele é espiritual. Ele é gerado por Deus. O ministério que nós exercemos da educação cristã, porque todos nós aqui somos mestres, doutores, nós ensinamos. Então nós temos esse ministério, né? Ele é gerado por Deus. Mas preste atenção, toda pessoa que é chamada por Deus vai ter no seu coração o desejo de se preparar para servir a Deus melhor, né? Porque Deus merece o nosso melhor. Amém? Então, todos aqueles que são verdadeiramente chamados para exercer o ministério, eles vão ter o coração desejoso para desenvolver, né? Não ficar paralisado, parado, estagnado, estacionado, como muitas pessoas que pensam que vão fazer a diferença, sem buscar desenvolver ou se esforçar para alcançar todo o seu potencial. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso, né? E tudo que Deus dá como um propósito. A Bíblia diz que Deus deu uns para, e aí Ele diz, o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho da obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. É isso que é muito importante entender. Todo o nosso ministério que nós desenvolvemos na igreja tem esse propósito, o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho da obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Por que existem pessoas específicas com, né, uma vocação específica para trabalhar com um público específico? Né? Porque nós entendemos isso. Então nós vamos entender que nós somos chamados por Deus com um ministério específico para desenvolver algo específico para um público específico, que são, né, esse público infanto juvenil, crianças de 0 até os 15 anos de idade, né? E qual é o propósito? Aperfeiçoar eles para o desempenho do ministério e para a edificação deles no corpo de Cristo. Amém? Amém. Então é muito importante. O que você está fazendo hoje à tarde, vocês poderiam estar em outro lugar fazendo qualquer outra coisa, principalmente as irmãs que trabalham a semana toda, sábado é o dia de organizar a casa, né? Mas você está aqui porque essa sua atitude diz, eu preciso aprender um pouco mais. E essa atitude agrada a Deus. Amém. E essa atitude demonstra que você está, né, entendendo a importância desse ministério. Então, nós estamos aqui para desenvolver. Eu falo algo que pratico, né, muito. Eu leio vários livros, eu vou lá, faço uma inscrição, participo de vários seminários, eu participo de muitas conferências. Hoje nós temos muita facilidade através da internet, né, do YouTube, através, né, da internet, através, né, de tantas pesquisas que nós podemos fazer. Isso nos ajuda. Agora tem pessoas que estão no ministério com crianças, que exercem a função de educar, né, e ensinar, né, e ali está também, né, exercendo a função do educador cristão. Se perguntar quantos livros você já leu neste ano, e nós já estamos em julho, né? Quantos livros você já leu? Nenhum. Quanto material você procurou, né, e buscou para ampliar o seu conhecimento? Eu ainda não fiz isso. Eu já tive tempo para muita coisa, pesquisei muita coisa na internet, mas eu ainda não pesquisei nada em relação ao ministério com criança. Nós temos que rever, né? Por quê? Porque conforme o seu mergulho é a sua profundidade. E quanto mais você mergulhar e mais profundo você for, maior será o seu impacto. Amém? E nós estamos aqui, né, com um entendimento que nós não temos tempo para perder tempo. Amém? Nós não temos tempo para perder tempo no ministério com crianças. Um tempo atrás, né, a igreja colocava as crianças num estado de espera. O que é o estado de espera? Vocês são só crianças. Quando vocês completarem 12 anos, daí vocês já estão preparados para aprenderem algumas coisas, e daí nós vamos falar sobre alguns assuntos. Agora que vocês têm 12 anos, agora vocês também já podem se batizar, agora sim. E há muito tempo a igreja colocou a criança num estado de espera. E eu sempre digo que o diabo, o inimigo das nossas almas, não espera para a criança chegar na adolescência para depois investir. Não.
Ele sabe que quanto mais cedo a fé de uma criança for desconstruída, mais prejuízo nós teremos para o reino de Deus. A igreja fica na passividade, né, e dizendo, são só crianças, e o diabo diz, não, não são só crianças, porque uma criança que hoje tem 5 anos, daqui 10 anos vai ter 15, uma criança que hoje tem 8, daqui 10 vai ter 18, uma criança que hoje tem 10 anos, daqui 10 vai ter 20, e nós não podemos perder tempo. Nós precisamos entender que quanto mais cedo nós chegarmos, né, mais, né, resultados nós teremos para o reino de Deus. Amém? Que é muito importante nós pensarmos na importância de nós desenvolvermos o ministério infantil. Amém? Amém. O que é o ministério infantil? Quando alguém, né, a gente bate no peito e diz, eu sou do ministério infantil da minha igreja. Claro que a gente sabe que a maioria das igrejas, em algumas igrejas, trabalham de forma departamental, né? O departamento, mas a nível nacional e até mundial, o Ministério com Crianças, né, é conhecido não como departamento, sim como ministério, né? Eu acho isso muito interessante. Mas o que seria o ministério infantil? Você tem uma definição bíblica sobre isso? O que a Bíblia fala sobre o ministério com crianças? É muito importante ter uma definição bíblica em relação a isso, porque a fundamentação bíblica é que vai dar o alicerce para o desempenho do nosso trabalho prático dentro das nossas igrejas. Algum tempo atrás, havia muitas distorções ou motivações erradas em relação ao ministério com crianças. Por exemplo, perguntaram para mim qual era o grande desafio do ministério infantil no Brasil, na atualidade. Se eu fosse responder de uma forma, né, que a gente vivencia, eu poderia dizer, o grande desafio do ministério infantil é a falta do apoio dos pais. Quem tem 100% do apoio dos pais, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Dificilmente nós temos o apoio dos pais dentro da educação cristã que é desenvolvida na igreja. Eu digo que eu palestro muito para pais e filhos, né, sobre essa questão da educação cristã, que eu acho que isso é muito importante, muito fundamental, porque é uma tentativa de desconstrução de fé. Então nós precisamos aprender como construir a fé da próxima geração. E não tem como construir a fé da próxima geração sem incluir os pais no processo. Mas, né, se alguém perguntasse qual é o maior desafio do ministério infantil na atualidade, eu poderia dizer a falta de apoio dos pastores, né? Porque muitos pastores realmente não apoiam. 95% dos pastores nunca visitaram um culto infantil paralelo, ou nunca se interessaram em saber que currículo que está sendo aplicado para as crianças. Como é que é o culto infantil no domingo à noite? O que está acontecendo lá nas famosas salinhas? A maioria dos pastores entregam uma função para um professor, mas não há uma mentoria de saber o que está realmente acontecendo. Eu poderia dizer que isso é um dos grandes desafios. Eu poderia dizer que um dos grandes desafios do ministério infantil seria a falta de recursos para esse ministério. Somente 0,03% de todas as finanças das igrejas são destinadas ao público infanto-juvenil, aos ministérios infanto-juvenil, sendo que 85% das conversões atualmente acontecem na idade dos 4 aos 14 anos. É a janela das oportunidades para a igreja brasileira. 85% das conversões atualmente acontecem na idade dos 4 aos 14 anos. A geração mais aberta para o Evangelho é a geração até os 14 anos de idade. E infelizmente 0,03% de todas as finanças que entram na igreja é destinado a esse público, mesmo sendo esse público o público mais aberto para as verdades do Evangelho. Eu poderia dizer que esta é um dos grandes desafios, mas para mim, um dos maiores desafios do ministério infantil na atualidade é os próprios líderes.
que estão ou envolvidos ou comprometidos com esse ministério. Por quê? Porque de cada 10 líderes, 7 não sabem definir o ministério infantil à luz da palavra de Deus. Então nós temos um problema de fundamentação bíblica em relação a esse ministério, dos próprios líderes, das próprias pessoas que estão ou envolvidas ou comprometidas. Se de cada 10 líderes, 7 não sabem o que está fazendo, e quando nós não sabemos aonde nós queremos chegar, qualquer atalho serve. Quando nós não sabemos aonde nós queremos chegar, nós achamos que estamos fazendo aquilo que é correto. O senso de propósito, a falta de senso de propósito, limita a sua influência. Por que é importante as capacitações? Por que é importante nós estudarmos? Porque há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de metanoia, de mentalidade. E quando muda a nossa mentalidade, muda a nossa visão. E quando muda a nossa visão, amplia a nossa influência. Sabe o que Deus quer fazer nessa tarde? Deus quer mudar a nossa mentalidade. Ele quer abrir a nossa visão para ampliar a nossa influência. Ampliar a influência do nosso ministério é algo impactante. Eu estava vindo para essa capacitação, né, lá no ônibus, Deus soprou uma frase no meu coração, eu até fiquei com uma irmã assim: esse é o tempo que vivemos na terra, aquilo que foi projetado no céu. Esse é o momento que vivemos aqui na terra, aquilo que foi projetado no céu. Então, quando a nossa mentalidade é transformada, a nossa visão muda e amplia a nossa influência. É muito importante entendermos biblicamente o que significa o ministério com crianças. Por quê? Porque há muito tempo o ministério infantil nas igrejas nasceu de uma motivação completamente errada. Eu palestro muito para obreiros, pastores, mulheres obreiros, né? Porque eu acredito que essa mentalidade precisa ser mudada na mente dos líderes, né? Nós precisamos ser uma igreja que abraça as próximas gerações. Se nós não formos uma igreja que abraça as próximas gerações, nós vamos correr um grande risco. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, a herança geracional da fé. Mas o que eu quero dizer para vocês é que há muito tempo a implantação do ministério infantil numa igreja nasceu de uma motivação completamente errada. Sabe qual foi a motivação? As crianças incomodam. As crianças não deixam os pais prestarem atenção no culto. As crianças ficam andando na igreja. Nós precisamos tirar as crianças da igreja, para que os pais possam participar do culto sem serem incomodados. Não tem quando você recebe aquela pergunta: vai ter salinha para as crianças? E muitas dessas perguntas, a motivação não é que o que vai ser ensinado, e sim vou estar livre. Alguém vai ficar cuidando do meu filho enquanto eu participo do culto. A motivação de ter um ministério com criança na igreja, muitas vezes nasceu dessa motivação. Há muitos pais que tratam o ministério infantil de uma igreja quase como se fosse uma prestação de serviço. O que é uma prestação de serviço? Tem que ter, porque senão eu não vou. Tem que ter, porque senão eu não congrego. Tem que ter, porque senão eu não participo ali da conferência de casais. Tem que ter, porque senão quem que vai cuidar do meu filho e da minha filha? Então, muito tempo atrás, a motivação de ter um ministério com criança nasceu dessa motivação de que muitos pais tratam o ministério infantil quase como se fosse um lugar de guardar volumes. Um guarda-volume. Chega no culto, pode pegar aqui o meu filho. Eu só vou me responsabilizar por ele só depois de terminar o culto. Né? E muitos pais têm aquela postura: vão lá, entregam a criança no culto infantil, é como se fosse entregar um guarda-volume, né? E só voltam. Alguém
pai já perguntou para você como é o comportamento do filho no culto infantil? Que conteúdo você ministra? Algum dia algum pai perguntou para você o que eu podia fazer para ajudar o ministério infantil? Então aí nós vemos já a motivação, né, de muitas famílias. Infelizmente há muitas crianças órfãs de pais vivos. Infelizmente há muitas crianças, né, que são abandonadas no processo da formação da fé, não somente um abandono espiritual, mas um abandono emocional, e infelizmente há muita terceirização da educação em relação aos pais. Ponto. Mas a nossa motivação de estarmos no ministério com crianças não é promover um culto agradável aos adultos. Não. No verdadeiro propósito do ministério infantil, a síndrome da babá não existe. A síndrome da babá que é: alguém pode ficar com meu filho? No verdadeiro propósito do ministério infantil, essa síndrome não existe. Nós não desenvolvemos o ministério infantil numa igreja porque queremos agradar aos pais. Nem usamos as crianças como iscas, porque tem muita gente que diz: é bom evangelizar as crianças, é bom trabalhar com as crianças, porque a gente alcança os pais. Claro, as crianças vivem em família, e se uma criança for transformada, as primeiras pessoas que elas vão ganhar para Jesus é a família, claro que sim. Mas nós servimos as crianças porque elas são importantes para Deus, amém? Porque elas são importantes para Deus. Então todo ministério, todo trabalho desenvolvido na igreja para as crianças tem uma motivação: é promover, juntamente com a família, o crescimento espiritual da criança. Se não for para promover o crescimento espiritual da criança, não justifica a existência do mesmo. Se for para levar as crianças para um lugar, para brincar, comer pipoca e tomar suco, é melhor que elas ficassem na igreja, junto com os pais, participando do culto. Mas por que nós, eu não uso o termo tirar as crianças, porque na verdade nós não tiramos as crianças. Na verdade nós conduzimos as crianças para um lugar específico. Pode ser domingo à noite, sábado à tarde, sexta-feira à noite, em qualquer horário que você vai estar ali, né, ministrando na vida delas. Então nós conduzimos as crianças para um lugar específico. O que é este lugar específico? É um lugar pensado para a criança. É um lugar preparado para a criança. Por quê? Porque a criança aprende diferente do adulto. Amém? Por que nós temos escola bíblica dominical para criança, culto infantil paralelo para criança, tudo voltado para a criança? Porque a criança aprende diferente do adulto. Então por isso que nós temos esse lugar específico. Agora preste atenção: nesse lugar específico, pensado para a criança, onde vai ser ensinado na linguagem da criança, continua sendo igreja, gente. Continua sendo igreja. Esses dias, um tempo atrás, eu estive em Caratinga, em Minas Gerais, né? E eu falei sobre lugar específico, lugar pensado para a criança, na linguagem da criança. E uma irmã falou assim, na hora, né, do intervalo, falou: pastor, eu quero mostrar para o senhor o meu lugar específico. O senhor pode ver o meu lugar específico? O senhor tem tempo? E ela foi procurar a foto no celular. Eu já fiquei pensando: vai ser uma mega sala, uma escola dominical, uma estrutura tremenda e tal, né? Eu já fui me preparando e tal. E ela começou a me mostrar. E ela disse: aqui é o meu lugar específico. Eu vi um pé de árvore. Eu assim: como? Sim, pastor, as minhas escolas bíblicas dominicais são feitas debaixo desse pé de árvore. Porque eu sou do interior da cidade de Caratinga e a minha igreja não tem muitos recursos. Mas eu não deixo de servir as crianças. Então eu levo um tapete, e ela explicou da maneira como ela faz. Mas nós estamos se esforçando, pastor, nós estamos se esforçando, que nós vamos fazer uma sala lá e tal, então vai ter uma sala para as nossas crianças e tal. Mas e nós preparamos aqui. Eu perguntei para ela: e quando chove? Assim, quando chove todo mundo chora, pastor, porque daí não tem como ter escola bíblica dominical. E eu falei para ela: uau, que tremendo.
Porque há pessoas que ficam estacionadas olhando para a dificuldade. Tem pessoas que ficam estacionadas, porque eu não tenho uma sala, porque a minha sala não tem condições. Tem pessoas que ficam estacionadas porque eu não tenho recursos, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. O que eu quero dizer para você nessa tarde é: sirva a Deus não olhando para as limitações, sirva a Deus olhando pelo aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Porque quando Deus falou com Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua tenda, o que Deus estava dizendo é: sai do teu mundinho, sai do teu comodismo. Vou para onde? Espera aí, eu vou pegar nas tuas mãos e vem, Abraão, sai da tua tenda, agora levanta a tua cabeça e olha para o céu. Veja estrelas. Tu consegue contar as estrelas? Não consigo. Então, Abraão, assim será a sua descendência. O que Deus está te dizendo nessa tarde é: saia da tua tenda, deixe Deus pegar pela tua mão e te conduzir para fora da tua zona de conforto. E Ele está te dizendo: olha para o céu, olha para Deus, olha para Jesus, olha para aquilo que vem de Deus, e assim será ampliado as estrelas do céu, assim será ampliado as tuas ovelhas, assim será ampliado o seu ministério. Mas para isso tem que ter coragem de sair da tenda. Então esse lugar específico, não importa o tamanho dele, desde que nesse lugar específico as crianças serão o quê? Pastoreadas, evangelizadas, discipuladas, aconselhadas, numa linguagem acessível ao entendimento delas. E por ser uma linguagem acessível ao entendimento delas, muitas delas encontram Jesus ainda na primeira infância. Qual é a importância desse impacto, de um ministério infantil com propósito? Entenda, tudo que uma criança aprende até os 9 anos de idade é determinante para a sua fase adulta. Tudo que uma criança aprende até os 9 anos de idade é determinante para todas as próximas fases da vida. Quando um adolescente completa 13 anos, todos os conceitos sobre fé, espiritualidade, céu, inferno, Deus, Jesus e até mesmo uma religião já está formada na cabeça do adolescente. Dificilmente há mudança comportamental a partir desse momento. Então nós precisamos entender a importância do ministério educacional voltado para as nossas crianças, numa linguagem acessível ao entendimento dessas crianças, porque é na infância que é gerado o adulto que eu me formei, ou que eu me tornei. A Bíblia ela é tão clara, quando ela diz, em Provérbios 22:6, que é um versículo que nós conhecemos de uma forma muito ampla: ensina a criança no caminho que deve. A Bíblia não diz: fique brincando com a criança, fique entretendo a criança, espere crescer, fique perdendo tempo. Não, a Bíblia deixa bem claro: ensina. A nossa função é ensinar. Claro que a responsabilidade não é do professor ou da professora, a responsabilidade é da família. Biblicamente são os pais os verdadeiros responsáveis, mas onde a família falha, Deus levanta a igreja. Amém. Entenda isso. Aonde a família negligencia, Deus levanta a igreja. Aonde a família erra, Deus levanta a igreja. Imagine, gente, diante de todas essas lacunas da família, imagine se não houvesse um ministério infantil nas nossas igrejas. O prejuízo ia ser muito maior. Então, nós entendemos a nossa função. Nós precisamos ensinar. E a Bíblia fala, não é ensinar quando chega no jovem, quando chega na adolescência, quando chega na velhice. Não, é ensinar a criança. Então o que a Bíblia fala é: não perca tempo. Nós precisamos ensinar, Mas biblicamente, o ministério infantil
né? Como eu já falei, você não vai encontrar na Bíblia nessa palavra ministério infantil, não tem. Daí tem gente que diz assim: ah, mas não tem na Bíblia. Antes as crianças ficavam tudo com os adultos. Na Bíblia demonstra que a adoração era feita em família. Eu falei: tá, tu quer comparar as crianças do tempo da Bíblia como agora? Não tem como, né? E como não existe na Bíblia a palavra ministério infantil, mas também não tem ministério de jovens, não tem ministério de adolescente, não tem nem círculo de oração, e a gente não faz tudo isso. A gente faz tudo isso. Mas biblicamente, né, a gente percebe, entende e realmente sabe, né, que é a família os verdadeiros responsáveis pela formação, do entendimento e do conhecimento de Deus. Amém? Né? Mas também, quando lemos a Bíblia, e aqui eu já falei, que existem pessoas chamadas, vocacionadas para servir esse público, né, infanto e juvenil. Mas a palavra ministério, ela é algo muito forte, né? Quando eu digo assim, eu sou do ministério, gente, isso traz, gente, né, um compromisso muito sério. Quando a gente verbaliza, eu sou do ministério. Porque o que significa a palavra ministério? A palavra ministério significa servir. É isso, servir. Então, se no meu coração não tiver a motivação de servir, é qualquer coisa menos ministério. Tem muita gente que está no ministério infantil completamente equivocado. Porque você pergunta para ele ou para ela: vamos fazer tal coisa? Não posso. Não posso, não vou, não quero, não tenho tempo, não consigo. Então, essa pessoa tem qualquer coisa menos ministério. Porque se eu tenho ministério, o meu coração vai ser inclinado a servir. Principalmente no ministério com crianças, não é, gente? Porque o ministério infantil é o ministério dos bastidores. É um ministério onde não tem muito aplauso, onde não tem muito elogio, não tem muito confete. É um ministério que não tem muita, né, holofote. É um ministério que não tem nem filho de espera. Ninguém quer o teu lugar muitas vezes, né? Não tem nem concorrência. Por quê? Porque é um ministério de bastidores. É um ministério que antes era da salinha debaixo das escadas, apertado num lugar bem escuro, ninguém vai lá, ninguém sabe. É um ministério de bastidores. Mas entenda, é um ministério que, se você está ali onde você foi colocado por Deus, nos bastidores você vai frutificar para a glória de Deus. Mas o que nós devemos entender é que o ministério não é um lugar de posição, de microfone na mão e de liderar somente. Na verdade, o ministério é uma plataforma de serviço. Então, se no teu coração não houver a motivação de servir, é qualquer coisa menos ministério. Tem gente que diz assim: eu até aceito, sabe, minha aula foi de 3 em 3 meses. Eu até aceito, se for, né, ali, se eu não ficar perdendo culto, se eu não ficar, como é que eu vou estar me alimentando, como é que eu vou estar participando das coisas, né? Porque eu preciso, né, me alimentar, eu preciso. Então, se no teu coração, né, reforço, não tiver a inclinação para o serviço, analise a sua postura e não se engane, não é ministério, é qualquer coisa menos ministério, porque o ministério é servir. Há diferença de ministério e cargo? Há muita diferença entre ministério e um cargo. Cargo, muitas vezes nós recebemos do homem. Antigamente, né, não sei se muito antigamente, mas era assim, ó, olhava para a irmã: ah, a irmã Maria tem 15 filhos, ela gosta de criança, vai para o ministério infantil. Frases como: caí de paraquedas, nem sei o que estou fazendo, né? Tem pessoas que estão, né, e parece que estão servindo com dor,
Não é nem como ovelha muda matadouro, vai como bode berrando ali, ai meu Deus, hoje é meu dia de ficar com as crianças, Senhor, ai, né? Parece que é um peso. Eu já ouvi frases como, eu só estou esperando, né, para terminar o congresso e entregar, né? Por quê? Porque há pessoas que recebem um cargo, e o cargo é assim mesmo, a pessoa entrega na primeira oportunidade, vai dizer assim, pastor, ó, está aqui o meu cargo, eu achei que era uma coisa, é outra, não gostei, né? Ainda mais esse ministério com crianças que tem que ficar correndo atrás dos pais para conseguir oferta para fazer a camisa para o congresso, tem que ficar vendendo cachorro quente para arranjar umas ofertinhas, é um ministério, meu Deus, mas é muito difícil, eu pensei que era uma coisa. Tem gente que entrega, né, o cargo, até porque alguém não deu a paz do Senhor, não deram a paz daqui meu cargo, entrega cargo, nem dói na consciência, é um cargo. Tem pessoas que têm um cargo. Agora, ministério é diferente. Ministério eu não consigo devolver, porque ministério não foi dado pelo homem, ministério foi dado por Deus e reconhecido pelo homem, mas foi dado por Deus. O ministério é algo forte. Um dia Deus disse assim para mim, Jean, ministério é como se fosse o teu DNA. É. Você pode mudar de cidade, de país, de continente, de igreja, você pode mudar até a cor do seu cabelo, você pode mudar o seu estilo de vida, pode mudar tudo, mas você não consegue mudar o seu DNA. Assim é. Você pode ir para onde for, o seu ministério vai junto contigo, porque é o teu DNA, é a tua marca registrada, é a tua identidade. É para isso que você foi gerada. É para isso que você foi gerado. Você não consegue arrancar esse DNA de você, porque o nosso ministério é como se fosse o nosso DNA. E o nosso ministério é tão forte. E Deus disse assim para mim, olha, o ministério, além de ser o nosso DNA, ele foi projetado no céu. Isso é muito forte, gente. O meu ministério não foi projetado aqui na terra, não foi projetado no gabinete pastoral, não foi projetado numa reunião de obreiros e chegaram assim para mim, eu vou te entregar esse ministério das crianças. Não. O nosso ministério ele foi projetado no céu, na eternidade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né, estavam lá na reunião, quando eles decidiram, nós vamos dar esse ministério para este, nós vamos dar esse ministério para essa. E nosso ministério, ele foi projetado no céu antes mesmo de nós nascermos. Vocês sabiam disso? Não é nem uma heresia, não é nem um ensino herético, não. Quando Deus fala com Jeremias, dizendo, Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. E vamos pensar, Jeremias pergunta, quando é que isso aconteceu? Eu sou só uma criança, eu não sei nem falar. E Deus diz, sim, eu te dei como profeta para as nações. Quando é que isso aconteceu? E Deus diz, isso aconteceu antes mesmo de você ser membro da Igreja Assembleia de Deus. Quando é que isso aconteceu? Lá no ventre da tua mãe, enquanto você estava sendo gerado, eu te chamei, te santifiquei e te dei como profeta para as nações. Quando é que começou o propósito de Deus para a sua vida? Enquanto você estava sendo gerado, Deus estava dizendo, olha, eu vou chamar, vou santificar e vou dar esse como professor das crianças lá para a Estrela, eu vou dar como professor de crianças para o estado, do Rio Grande do Sul, eu vou dar como profeta para as crianças, como discipuladora para as crianças, como professora das crianças dessa geração. O teu ministério foi gerado nos céus. O ministério é algo tão forte, gente, que a gente até pode fazer planos e dizer, este é meu último ano, esse é o meu último congresso, esta é a minha última aula, eu não quero mais trabalhar com criança, terminando o congresso, eu vou procurar o pastor e vou entregar para o pastor, é o meu último. Tem
gente fazendo plano de ano após ano, né? É meu último ano. Daí você vai no congresso, que era o último congresso. Você vê uma criança chorando. Você já tem o tema, o uniforme, todo o planejamento para o próximo ano. Sabe por quê? Porque não é cargo, é ministério. O ministério é gerado pela graça de Deus, e Deus vai gerando em você, dando ânimo, dando ideias, dando projetos, dando graça, dando autoridade, e você vai continuando, né? E Deus falou comigo assim: olha, o ministério é diferente de cargo, porque o ministério é como se fosse o nosso DNA. O ministério, ele foi projetado no céu, mas também é manifestado na terra. De que maneira é manifestado na terra o nosso ministério? Não tem quando alguém, de uma forma muito simples, não tem quando alguém chega para você e diz assim: como é que você consegue ficar com 10 crianças naquela sala? Eu não tenho paciência. Como é que você tem paciência? Sabe o que aqui está dizendo? Preparado no céu e manifestado na terra, através dos teus dons, talentos e aptidões naturais, através das capacidades que Deus te deu para o exercício do seu ministério. Quando alguém diz como é que ela prega tão bem para as crianças, como é que ela canta tão bem para as crianças, como é que ela conta histórias bíblicas e as crianças ficam tudo paradinhas ouvindo, isso é, né, preparado no céu e manifestado na terra, através dos teus dons, talentos e aptidões naturais. Por isso, nunca mais diga: não sei, não posso, não tenho capacidade, porque isso não é verdade. Deus nos capacita para o exercício do propósito dele através das nossas vidas. Se nós somos chamados para exercer esse ministério, ele vai nos capacitar para o exercício desse ministério. É só se colocar à disposição dizendo: olha, eu não sei muito, não tenho muita habilidade, não sei muitas coisas, mas eu me coloco à disposição para aquilo que foi projetado no céu se manifestar na terra. Deus não está interessado em pessoas muito capacitadas, hipercapacitadas, mega capacitadas. Claro que tudo isso é muito bom, mas na verdade Deus está usando aqueles que estão com o coração dispostos. Dizer: eu quero viver o meu chamado. Eu quero viver aquilo que Deus planejou para mim. Eu quero viver a razão da minha existência. Eu quero servir no reino de Deus. Eu tenho convicção que não é um cargo. Eu tenho convicção que é um ministério. Eu tenho a convicção de que o ministério, mesmo sendo projetado no céu, ele foi manifestado na terra através dos meus dons, talentos e ministérios. Amém? Quem vai fazer a diferença não são aqueles que têm títulos. Quem vai fazer a diferença nesses últimos dias não são aqueles que dizem: eu tenho este cargo. Aqueles que vão fazer a diferença são aqueles que entendem, com temor diante de Deus: Deus me deu esse ministério e eu preciso obedecer à voz de Deus, e preciso estar disposto a servir no lugar onde Ele me chamou para servir. E quando nós estamos no lugar onde Deus nos chamou para servir, o nome dele é glorificado, não porque nós sabemos ou não porque nós somos capazes, mas porque ele decide se manifestar através das nossas impossibilidades, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Então é muito importante pensarmos sobre isso. E o ministério vai gerar comprometimento. O cargo gera envolvimento. É muito fácil saber quem tem cargo e quem tem ministério, porque o cargo só gera envolvimento. O que é o envolvimento? O envolvimento não custa nada. O envolvimento é: eu vou quando quero, faço quando quero. O envolvimento, de uma forma muito prática, é aquelas pessoas que estão naquela larga escala do departamento infantil e recebem no começo do mês, e ele sabe que o terceiro domingo é o dia dele ministrar a aula. E 5 minutos antes de começar o culto, ele liga para a coordenadora e diz: surgiu um imprevisto, um compromisso, tem como colocar outra pessoa no meu lugar? Isso é envolvimento. Envolvimento é: nem aparece, era o dia de ministrar a aula, e nem aparece, nem vem.
Tem muitos coordenadores de crianças que ficam com o carro cheio, né, de material de criança, porque sempre tem que ficar respaldando aquilo que falta. Faltou. São pessoas que são comprometidas. O comprometimento não custa nada. O envolvimento não custa nada. A pessoa faz quando quer, como quer, da maneira como quer, quando sobra tempo. Isto é, os envolvidos. Mas o comprometimento custa tudo. O comprometimento leva você a entender, né, o nível do seu compromisso, né, o nível daquilo que você precisa compreender, da seriedade do ministério. Eu falo, né, que muitas pessoas que estão envolvidas vão passar pelo ministério infantil sem fazer diferença nenhuma. É que nem uma criança que está morrendo afogada. A criança está ali morrendo afogada numa piscina, num rio. A pessoa está na beira da piscina e diz assim: vou salvar esta criança. Vou querer salvar ela. Mas eu não quero mergulhar. Eu quero salvar de longe. Eu vou tentar salvar com o meu dedo. Porque eu não quero molhar a minha roupa. Porque eu não quero estragar o meu cabelo. Eu não quero mergulhar. Tem como salvar uma criança que está morrendo afogada sem mergulhar? Não. Se você quer salvar, você precisa mergulhar. É o que o Espírito Santo nos diz nessa tarde. Se você quer fazer a diferença no ministério com crianças, na vida das crianças, salvar as crianças que estão morrendo afogadas no pecado neste mundo, o Espírito Santo de Deus te diz: então mergulhe. Mergulhe. Mergulhar é se comprometer. Mergulhar é, né, sair da superficialidade do ministério, é sair da mesmice, é sair da beira da piscina, né? Tem muita gente no ministério, no cargo, sempre na mesmice, sempre, né, ali olhando de longe. Então, se nós realmente quisermos fazer a diferença no ministério com criança, nós precisamos mergulhar. Amém? Ministério infantil, a palavra ministério é servir, não é mesmo? Então, o que significa o ministério infantil? Um dia Deus disse assim para mim: ministério infantil, ministério é servir. Então, quando você diz que é do ministério infantil, é simplesmente isso: tu existe para me servir, servindo as crianças. Ministério infantil é servir a Deus, servindo as crianças. Mas não é só as crianças cheirosinhas, bonitinhas, que vem na nossa igreja, que senta no primeiro banco aqui e a gente diz assim: nossa, que vontade de levar para casa. Não. Ministério infantil é servir a Deus, servindo todas as crianças. Não é só as crianças da igreja, não. Aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de evangelizar. Onde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de abençoar aquela criança. Aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de ministrar na vida daquela criança. Eu sempre tenho dito que nós precisamos ser mais sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa ser mais sensíveis às pessoas que passam pelas nossas vidas. Há líderes de criança que lembram que são líderes de criança só no dia da aula. E eu digo até mais: há líderes de criança que lembram que só são líderes de criança no dia do congresso. Tem líder de criança que só lembra que são líder de criança no dia de ministrar a aula. Vai lá, ministra 45 minutos de aula e sai daquela aula com uma sensação de dever cumprido. Eu já fiz a minha parte. Não. Deus quer mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa visão, para ampliar a nossa influência. Aonde estiver uma criança, ali está a oportunidade de exercer o meu ministério. Nunca esqueça isso. Se você bate no peito e diz: eu sou do ministério infantil, você precisa entender: eu existo para servir a Deus, servindo as crianças, todas as crianças. E aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Amém? Nós só estamos na introdução, né? Se alguém tiver alguma pergunta que não seja difícil, pode fazer, ok? Depois nós vamos
entrar em toda a parte pedagógica do seminário, né? Mas eu quero ainda falar sobre, né, desenvolvendo o ministério infantil com excelência, para encerrar, né? Que hora que é agora? 3h10, então daqui 5 minutos, né, eu encerro essa introdução, que nós estamos ainda na primeira página, né? Vamos lá então. Desenvolvendo o ministério infantil com excelência. De que maneira nós temos que desenvolver o ministério que Deus nos entregou nas nossas mãos? Com excelência. O que é a palavra excelência? Tá, ok. O que é a palavra excelência? A palavra excelência, né, significa aquilo que é excelente, aquilo que sai, né, até um termo, medíocre, aquilo que sai da média. O que é medíocre? Aquilo que está na média, né? Então, para desenvolver o meu ministério, eu preciso entender isso, que eu preciso desenvolver com excelência. O ministério do ensino, quando nós lemos a Bíblia, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, né, falando ali sobre os ministérios, ele fala assim: se é ministrar, ministre; se é profetizar, profetize segundo a medida da tua fé; se é ensinar, vírgula, haja. O que essa palavra haja significa? Essa palavra haja não está ali só por estar. Ele diz, então, se é ensinar, haja. Essa palavra haja significa o quê? Posição, atitude, né? E significa posicionamento, significa, né, o compromisso da pessoa que tem esse ministério. Então Paulo fala: se o teu ministério é ensinar, então haja, tome posição, tenha atitude. Que posição e que atitude? Haja dedicação no ensino. Algumas traduções diz esmero, esforço. Algumas traduções da Bíblia traz excelência. Então, gente, quem é que, né, estabeleceu o padrão de ensino nas nossas igrejas? Quem é que estabeleceu o padrão de ensino dos professores? Ah, eu sou professor da escola dominical. Ah, eu sou um discipulador. Ah, eu sou um professor de crianças. Ah, você ensina? Ensino. Então, de que maneira você tem que ensinar? Com dedicação, com esmero, com excelência. E a palavra excelência é quase com perfeição. Então, quem estabeleceu o padrão de ensino não foi o nosso coordenador da escola bíblica dominical, não foi o nosso pastor, não foi os líderes da nossa igreja. Quem estabeleceu o padrão de ensino foi o próprio Deus, porque está na palavra de Deus. Se é ensinar, haja dedicação no ensino, né? E outra coisa que nós devemos entender, que esse padrão de excelência não é medido com os olhos humanos, né? Por que não é medido com os olhos humanos? Porque esse padrão de excelência foi estabelecido por Deus, então é medido aos olhos de Deus. Por exemplo, se eu vou fazer um recurso visual no EVA, eu não tenho muita habilidade para isso. Eu posso ficar a madrugada toda, colocar esmero, colocar dedicação, colocar, né, esforço. Eu me dediquei, eu me esforcei, né, eu coloquei coração. Mas aí tem um outro irmão que tem habilidade com EVA. Ela vai lá, faz em 2 minutos. Daí tu compara o meu, que eu não tenho habilidade nenhuma, com aquele que tem muita habilidade. Aos olhos humanos você vai dizer, quem se dedicou mais foi essa, que saiu mais perfeito. Mas na verdade não foi. Quem se dedicou mais foi aquele que colocou mais tempo, mais dedicação, mais coração. Por quê? Porque a excelência é medida aos olhos de Deus. Deus sabe se você se dedicou. Deus sabe se você colocou coração. Deus sabe se você colocou esmero. Deus sabe se você se esforçou para alcançar todo o teu potencial. Deus sabe se você se esforçou para você oferecer o seu melhor. Então é isso que nós devemos entender.
O padrão de excelência não é medido aos olhos humanos. O padrão de excelência é medido aos olhos de Deus. Deus sabe se você está dando o seu melhor. É que nem uma história, que diz que a rainha da Inglaterra foi passear no bosque, junto com os seus guardas, e eles estavam a paisana, e eles chegaram, daí começou a chover, e eles chegaram até uma casa de um camponês, os guardas da rainha da Inglaterra, bateram na porta e dizem assim: o senhor não tem um guarda-chuva para emprestar? E aquele camponês olha para aqueles homens, não reconheceu que eram os guardas da rainha da Inglaterra. Eles olham para aquele homem e dizem: eu tenho. Mas quando ele foi até o lugar para buscar o guarda-chuva, ele pensou: eu vou dar o meu pior. Eu vou dar o pior guarda-chuva que eu tenho aqui, porque esses homens não vão me devolver. Ele foi lá, pegou o pior guarda-chuva, sem saber que eram os guardas da rainha da Inglaterra, deu para eles o pior guarda-chuva, porque disse: eles não vão me devolver. E os homens levaram aquele guarda-chuva. Depois de 2 dias, os mesmos guardas, agora já apaisando, agora vestidos como os guardas da rainha da Inglaterra, batem na mesma porta da casa do camponês e dizem: viemos devolver o guarda-chuva, e a rainha da Inglaterra te agradece. Quando ele olhou aquilo, ele botou a mão na cabeça e disse: nossa, era a rainha da Inglaterra? Era. Ele falou assim: se eu soubesse que era a rainha da Inglaterra, eu tinha dado o meu melhor. Ele usou essa expressão. Todos nós aqui, talvez nunca vamos estar diante da rainha da Inglaterra, mas todos nós aqui, um dia, vamos estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos nós um dia vamos estar diante dele para receber as nossas coroas, para receber o nosso galardão. E vai ter muita gente do ministério infantil que vai botar a mão na cabeça e vai dizer: se eu soubesse que aquela EBF que eu estava preparando era para Jesus, eu tinha murmurado menos, eu tinha dado o meu melhor. Se eu soubesse que aquela aula que eu ia ministrar lá na salinha onde ninguém vê era para Jesus, eu tinha dado o meu melhor. Se eu soubesse que aquele congresso que eu estava organizando, com o coração sangrando, com falta de recursos, com coisas tão limitadas, mas se eu tivesse o entendimento que tudo que eu estava fazendo era para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o meu Jesus, eu tinha dado o meu melhor. Que um dia nós possamos chegar diante de Jesus com a sensação de dizendo: eu não tinha muito recurso, mas eu dei o meu melhor. Eu não tinha muita sabedoria, Jesus, mas eu dei o meu melhor. A minha salinha, Jesus, lá na igreja era tão pequenininha, não tinha nem muito espaço, mas Jesus, eu dei o meu melhor. Eu não tinha muito dinheiro para comprar recursos, os meus recursos eram muito simples, Jesus, mas tu sabes, Jesus, que eu dei o meu melhor. Um dia nós vamos chegar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, receber o nosso galardão, e Jesus vai dizer: realmente ela deu o melhor. Tudo que nós fizemos aqui na terra, entendam isso, tudo que nós fizemos aqui na terra com a motivação correta se materializa na eternidade. Tudo que nós fizemos aqui na terra com a motivação correta se materializa na eternidade. E um dia nós vamos ouvir da boca do dono do nosso ministério, o dono do nosso chamado. Você tem essa consciência? O dono do nosso chamado, o dono do nosso ministério, o dono das nossas ovelhas, o dono do aprisco, o sumo pastor, o dono das nossas vidas. Um dia nós vamos se apresentar diante dele, e se nós demos o nosso melhor aqui na terra, ele vai dizer assim: olha, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, mas porque tu foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Vem e entra e tome posse de tudo aquilo que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Comece
a olhar o teu ministério com olhos espirituais. Começa a olhar o teu ministério com os olhos do céu. Comece a olhar o teu ministério não com uma visão terrena, local, limitada. Que a tua motivação não seja os aplausos da terra, os elogios da terra, aquilo que o homem pode te proporcionar, mas sirva com a motivação correta, entendendo que tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele, e tudo que nós fizemos aqui na terra se materializará lá na eternidade para a glória de Deus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar no primeiro período, né? Faça nesse momento, feche seus olhos e diga: Deus, eu vou me esforçar para dar o meu melhor. Eu vou me esforçar, mesmo na minha debilidade, mesmo na minha fraqueza, mesmo em tudo aquilo que me limita humanamente falando, mas eu vou me esforçar para te dar o meu melhor. Eu vou me esforçar para te entregar. Eu vou me esforçar para entender que tudo é para ti, tudo é para a glória do teu nome, tudo é para o Senhor. Tudo que faço aqui na terra se materializa no céu. A motivação do meu coração é de servir as crianças. Diga isso para Ele. Ofereça a tua vida, ofereça o teu dom, ofereça tudo que você tem nesse momento, em consagração ao Senhor, dizendo: eu quero te oferecer o melhor. Senhor, nós pregamos a tua palavra nesse primeiro período, e nós estamos aqui te oferecendo o nosso melhor, oferecendo no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da luta. Mesmo assim, o nosso coração deseja te oferecer o melhor, porque o Senhor merece o melhor, e nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém.